Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor e um bom dia. Eu confesso que estou um pouco nervoso, uma grande responsabilidade estar aqui, mas com a misericórdia do Senhor e com o Espírito Santo, eu não venho falar palavras minhas de motivação, eu venho compartilhar do Evangelho, do que Jesus tem feito na minha vida. Então, eu creio que o Espírito Santo lança fora todo medo, então Ele que vai falar através da minha boca. A mensagem de hoje: Jesus, o maior tesouro. Se você estiver em casa anotando, Jesus, o maior tesouro. Se encontra no texto de Mateus 13, do verso 44 ao 46. Mateus 13, do 44 ao 46. Vou ler pela tradução da NVI. A palavra diz: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Senhor, nós entramos agora no altar da oração, Senhor Jesus. Nós te colocamos à frente dessa palavra, dessa manhã, Senhor Jesus, para que seu Espírito Santo esteja indo de encontro com as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, que estão indo para os seus trabalhos, que estão voltando, Senhor Jesus. As pessoas que serão alcançadas através da rádio, da live no Facebook agora pela manhã ou em qualquer horário que ela puder ter acesso, Senhor. Teu Espírito Santo fale através de mim, eu me escondo atrás da tua cruz, Pai, para que somente a tua glória, Pai, seja manifesta, Pai. Teu Espírito Santo traduz essa mensagem nos corações, Pai, na beleza da tua santidade. Teu Espírito Santo possa traduzir essa mensagem, Pai, de acordo com o que tu tens a falar aos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus nós te damos graças por tudo. Amém. Essa mensagem, ela entrou de encontro no meu coração muitas vezes. Eu costumo falar que existem mensagens que desde a escola bíblica dominical nós ouvimos diversas vezes. Quem nunca, quando criança, já ouviu a história de Jonas, Sansão e Dalila, Davi e Golias? Sabe, costumo falar que são histórias e mensagens bíblicas que fazem parte do nosso amadurecimento como cristão, quando nós começamos a realmente entender o valor dessas mensagens. E aí essa mensagem, Mateus 13, do verso 44 ao 46, ela foi ministrada diversas vezes no meu coração, e durante diversas vezes trouxe ao meu coração uma reflexão muito grande, muito sincera da minha vida, do que eu estava vivendo. Inclusive, há 2 anos atrás, a nossa líder de jovens, a Daniela Rinaldi, ela trouxe essa mesma mensagem no nosso retiro de jovens. O missionário Rodolfo Abrantes recentemente fez um vídeo no YouTube, recentemente, uns 5 meses, referente a essa mensagem. Então, essa mensagem tem sido gritada a essa geração, e hoje eu espero que através do Espírito Santo eu alcance a quem está me ouvindo e a quem está me assistindo com essa mensagem, que essa geração ela seja alimentada com essa mensagem, ela seja impulsionada. Porque toda vez que eu ouvi essa mensagem, ela me trouxe uma reflexão da minha vida, do que eu estava vivendo, e sempre existiu apenas 2 caminhos. Sempre existiu 2 perguntas, ou uma pergunta ou uma certeza. Quando eu vi essa mensagem e eu estava tendo um relacionamento com Deus, quando eu estava vivendo uma vida voltada para os caminhos do Senhor, quero deixar bem nítido que eu tenho hoje 23 anos de idade e eu não vivo 23 anos com o Senhor. Eu tive um momento que eu tive um encontro, eu me perdi. Eu vivia, como a palavra que o evangelista Augusto usou aqui já essa semana na rádio, deliberadamente, achando que estava seguindo o caminho certo, mas não estava. Não estava mesmo.
E quando eu vivia uma vida sem relacionamento com Deus, e eu ouvi essa mensagem sobre o tesouro, sobre ter encontrado um tesouro lindo e vender tudo o que tinha para ficar com esse tesouro. E esse tesouro é Jesus. E eu estava com esse... E eu não estava vendo esse relacionamento com Deus, eu sentia um peso na consciência. Quando eu estava vivendo deliberadamente, eu sentia um peso na consciência e sabia que eu estava tomando a decisão errada, seguindo a minha vida, seguindo os desejos e os prazeres desse mundo, desse século. Em contrapartida, toda vez que eu ouvi essa mensagem, eu estava tendo um relacionamento com Deus, eu estava prostrado, eu estava servindo a Jesus, não por obrigação, porque o Pai manda, porque os pais são cristãos, não. Porque eu havia tido realmente um encontro com Ele. E eu tinha o escolhido para ser meu rei, meu Senhor, para ser dono da minha vida e tomar a frente e o centro da minha vida. Eu sentia uma alegria, assim como diz o texto. Então, cheio de alegria, ele vendeu tudo que ele tinha e ele comprou, porque ele reconheceu. Ele reconheceu Jesus, o tesouro, como o mais precioso da vida dele. Então, logo, quando você reconhece que o Evangelho, Jesus, a mensagem de salvação é a mais preciosa na sua vida, nada mais tem valor. Nada mais nessa terra supre esse valor. Existe um missionário chamado Todd White. Gabriel conhece Todd White, Gabriel? Não? O pastor conhece? Um missionário chamado Todd White. Thiago conhece? Thiago conhece. Um missionário americano. Todd White, ele vivia uma vida deliberadamente nas drogas. A vida de Todd White era baseada em drogas. Quem nunca teve a oportunidade de conhecer Todd White pode acessar pelas redes sociais e procurar seu testemunho. Todd White vivia uma vida nas drogas, muito pesada. Não estou falando de drogas, irmãos, poucas drogas, muitas drogas muito pesadas. E ele vivia essa vida deliberada, e quando ele já nunca tinha ouvido a mensagem de salvação, o que Jesus fez por nós. E quando ele teve encontro com essa mensagem, ele abandonou tudo. Meu irmão, tudo. Inclusive, ele teve que dar um tempo à sua esposa e a seu filho, porque ele tinha que se tratar das drogas. Porque ele sabia que ele não ia ser o mesmo se ele continuasse tentando se corrigir. Com 3 meses de internação, era um período de 12 meses, com 3 meses de internação ele estava tão prostrado perante o Deus da salvação dele, que em 3 meses ele recebeu a mensagem que ele já podia sair por aí pelo mundo. Foi nítido para ele, foi uma mensagem do Espírito Santo, ele foi batizado com o Espírito Santo, ele foi revestido de poder. E assim que ele saiu falando, conheci Jesus, eu tive experiência com Jesus, e o pessoal não acreditava muito nele, mas começou a ver os seus frutos. O vídeo que mais me marcou de Todd White foi quando ele foi em um país perseguido. E toda a sua coletiva, o pessoal que ia filmar e fazer parte com ele, que estava cheio de coragem, motivação antes de viajar, chegou lá e viu que ele estava totalmente apaixonado por Jesus. O pessoal começou a falar: meu, para de falar isso aí em praça pública, a gente vai acabar sendo morto. E ele, abertamente, não, mas se morrer por Jesus vale a pena. O inimigo já levou tudo que eu tinha antes, e Jesus me trouxe uma vida nova. E ele orou por uma pessoa que tinha uma perna maior que a outra, a perna da pessoa cresceu em pleno país de perseguição. Tamanho amor por Jesus. Eu quero chegar falando nessa vida é que ele tem eu não digo um tema, um slogan, ele tem um estilo, né? Ele levou isso para a vida dele, ele diz: Jesus is lifestyle. Jesus is lifestyle. Em português, Jesus é estilo de vida. Quero dizer hoje nessa manhã, irmão, através dessa reflexão desse texto, que Jesus, ele não veio à terra morrer por amor a você, por amor a mim, para ser um hobby na sua vida. Ele não é um hobby que você encontra só aos domingos. Ele não é uma pessoa que você vai visitar para tomar um café e dar uma desabafada somente uma vez na semana
e acha que tá bom, que você chega e fala assim, oi sumido, ou oi sumida, quanto tempo? Quer um café? Vou passar. Jesus está disponível a mim e a você. Jesus é estilo de vida. Jesus, ele é estilo de vida. Ele não te chama para ter pequenas conversas de vez em quando. Ele te chama para ter conversas todos os dias. Ele chama, na verdade, para que você vá conversar com ele, para ele tomar decisão no teu lugar. Afinal, ele morreu no teu lugar. Ele não pensou duas vezes ao se entregar naquela cruz por amor de mim e de você. Jesus, ele é tão misericordioso que ele fala para a mulher de Samaria, eu sou a fonte de águas vivas. Ele também vai dizer em João capítulo 6, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele está dizendo, eu tenho uma porção nova para você. E é incrível como, em plena sexta-feira de manhã, véspera de final de semana, eu lembro dos meus dias, que hoje eu estaria indo trabalhar talvez. E eu estava pensando somente no final da noite. Sexta-feira, sexta para sábado, sábado para domingo, é festa, irmão. Para os jovens, hoje, que não entendem o que eu estou falando, ainda é festa. É festa, é bebida. Mas hoje, sexta-feira de manhã, eu estou me preparando para consagrar meu final de semana. E eu falo isso com alegria, não com me enaltecendo, não. Eu não sou nada. Eu sei que o que eu vivo hoje eu sou grato. Tudo que tenho, por tudo que Deus me deu. E se me tirar também, Ele, Senhor deu, o Senhor tomou. Quero dizer hoje, irmão, que Jesus tem uma porção nova para você. Para você iniciar o teu final de semana, entendendo o valor do sacrifício dele. Em Romanos 8, capítulo 28, versículo... Romanos 8, capítulo 28 e versículo 20... Romanos 8, capítulo 8, versículo 28. A palavra diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Sempre que eu ouvia essa mensagem sem o entendimento do Espírito Santo, eu pensava, tá tranquilo. Eu estou vivendo aqui a minha vida de qualquer jeito, mas Deus está lá reinando. E tudo vai cooperar para o meu bem. E uma coisa estava certa, que Deus estava reinando. Mas a palavra é bem clara, todas as coisas cooperam para o bem. Em primeiro lugar, daqueles que amam a Deus, é o primeiro mandamento. E daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu tenho um chamado e tenho um propósito. A palavra de João 3,16 vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você tem um chamado universal. Todos nós temos um chamado. Eu, você, o pastor, o Gabriel, o Tiago, todos os jovens. Que é para que todo aquele que nele crê. Nosso chamado universal é crer no Filho do Homem, é crer em Jesus, crer na sua morte, na sua ressurreição. A fim de que? A fim de um propósito. São chamados segundo o seu propósito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O propósito final de Cristo é a salvação. É que eu e você possamos, enfim, ser revestidos de toda incorruptibilidade. E possamos ter um relacionamento com Ele nos céus. Mas para isso, Ele também quer ter um relacionamento conosco, comigo e com você aqui na Terra. Para alcançarmos esse propósito, através desse chamado, nós precisamos de um relacionamento com Ele. Todas as coisas cooperam para o bem. Você pode não estar entendendo essa manhã o que a tua vida está acontecendo, as dificuldades, as adversidades, mas calma. Todas as coisas, se você estiver tendo um relacionamento com Deus, todas as coisas cooperam para o bem. Às vezes vai ser doloroso, vai ser um processo, mas todas as coisas cooperam para o bem. E já sem mais delongas, para não atrasar, o que me motivou a trazer essa mensagem foi um testemunho de um jovem. Há 2 semanas atrás eu fui surpreendido com um testemunho de um jovem, que ele me falou, eu não li, eu não vi, o jovem chegou em mim há 2 semanas atrás, vou até dar uma acelerada, porque o Espírito Santo vai falando e é maravilhoso o que ele faz. O jovem chegou a mim há 2 semanas atrás. Eu estou há um tempo, eu não estou falando para os irmãos que eu sou perfeito, eu sou muito falho,
Só que ultimamente eu tenho tomado uma decisão e falei, Senhor, eu quero te servir por resto da minha vida. O Senhor, através de oração, através de pessoas, tem mostrado o que tu tens escrito para mim. E eu quero abraçar essa causa, Senhor. Eu quero tomar minha cruz. E um jovem chegou para mim há 2 semanas atrás, fazia muito tempo que eu não o via. Me enchi de alegria devido ao tempo, ao trabalho, né? Meu trabalho é um pouco corrido, um pouco puxado. Me exige bastante tempo, então com o passar dos anos, eu não tive mais contato com esse jovem. Um jovem que teve experiências com Deus assim como eu na minha juventude, mas assim como eu também abdicou, ou melhor, em outras palavras, se afastou e ignorou tudo o que viveu e foi viver os prazeres dessa vida. Mas Jesus me encontrou novamente. Porém, com esse jovem foi diferente. Então, quando eu ouvi, de imediato, meu irmão, quando você tem um amor por Jesus de imediato, qualquer conversa que você tenha, Jesus está lá. Eu falei, vem visitar a gente. Fica até com os irmãos aos sábados, momento que às 19 horas, mas eram às 20. Vem visitar a gente aos domingos, às terças, às quintas. E eu de imediato já fiz o convite. Irmão, eu fiz o convite talvez da vida dele. Vem aqui, para que você veja o reino do céu sendo estabelecido na terra. Não era isso que os discípulos de Jesus dizia? É chegado o reino dos céus. O jovem olhou para mim, ficou meio sem graça, não falou nada. Tudo bem, vou vir aí qualquer dia e tal. Meu irmão, deu 3 dias. Mandei mensagem para ele de novo. E aí, bora? E ele talvez tenha estudado um texto para me dizer, ou treinado em casa. Mas ele disse bem objetivo, irmão. Robson, não me leve a mal, espero que você me respeite e entenda. Mas com o passar dos anos, eu não tive as experiências que vocês tiveram e não levei a vida que vocês levaram, então eu tomei a decisão de me tornar ateu. E ele repetiu, espero que isso não interfira na nossa amizade e que você respeite e entenda. Fiz a pergunta a mim mesmo nessa hora, porque veio como uma facada no meu coração. Um jovem que viu o que eu vi com Jesus. E enquanto eu vivia lá fora no mundo, mas eu tinha vivido, eu tinha tido uma experiência com Deus e sabia do sacrifício de Jesus naquela cruz, todo momento o Espírito Santo me incomodava. Até o momento que eu reconheci. E quando esse jovem falou comigo, eu perguntei, o que faz uma pessoa deixar de acreditar em Jesus? O que faz com que uma pessoa deixe de acreditar em Jesus? A que ponto nós temos que chegar para podermos falar publicamente, ó, sou ateu, eu escolhi ser ateu, e complementou, talvez futuramente ele toca no meu coração. Eu não vejo um jovem que não acredita em Deus, mas eu vejo um jovem que tem um coração que está cheio de expectativa e vontade de ter um encontro. Mas falta motivação nele. Porque um ateu nunca diria, talvez futuramente eu vá ter essa experiência. Essa experiência pode acontecer hoje, irmão. E eu me perguntei, o que faz uma pessoa deixar de acreditar em Jesus? Em Lucas capítulo 5, a partir do verso 1, uma leitura rápida, ao 11, diz: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou no dos barcos, que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira, e não pegamos nada. Mas por que és tu que está dizendo, eu vou lançar as redes? Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a se rasgar, então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu.
sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram. Irmão, aqui a palavra está dizendo no dia que Pedro teve um encontro maravilhoso com Jesus. Pedro teve um encontro maravilhoso com Jesus, que o qual Jesus estava pregando as multidões e de repente ele encontra pescadores e os pescadores estão lavando suas redes depois de uma noite de pesca de trabalho. Então ele chega aos pescadores e fala: você pode emprestar os seus barcos para eu falar com essa multidão, para eu bater um papo com eles? Eles humildemente emprestam, ele afasta o barco da margem e começa a falar com a multidão. Logo em seguida ele olha para Pedro e aos que estão, estão com ele, fala: afasta teu barco, afasta um pouco o teu barco. Vamos, joga a rede ali do lado direito. E Pedro, nós temos que entender que Pedro não era um pescador qualquer, pescador de canal, né, a gente diz, de aventureiro. Pedro era a renda de Pedro. Não era a renda de Pedro. Pedro era um pescador profissional, mas Pedro fala assim: sobre a tua palavra eu vou jogar. Não pesquei nada, mas sobre a tua palavra eu vou jogar. Pedro vai e obedece a Jesus. E quando ele vê um milagre, irmão, um milagre que Jesus fez na frente dele, ele se prostra perante Jesus. Fala: Senhor, se afasta de mim, que eu sou pecador. Jesus olha para Pedro e fala: de agora em diante você não vai ser mais pescador de peixe, vai ser pescador de homem. Irmão, Jesus está dando um direcionamento. Jesus está falando: a partir de agora você vai seguir os meus passos. Você vai seguir comigo através do propósito que eu estou te chamando. O meu chamado para ti é esse. E disponibiliza para Pedro a oportunidade de seguir o caminho de Jesus, o caminho que Jesus está colocando na vida dele. A palavra diz que os discípulos, né, no caso Pedro e os filhos de Zebedeu, Tiago e João, eles deixaram tudo. Eles deixaram o barco, não, eles deixaram a única fonte de renda que eles tinham. Eram os peixes, que eram os seus barcos. Eles eram pescadores e deixaram tudo e seguiram Jesus. Meu irmão, Jesus está te dizendo hoje que se teu problema de deixar é dinheiro, ele tirou moeda de dentro de um peixe. Se é comida, ele fez cair pão do céu. Se é água, ele fez sair da pedra. Todas as circunstâncias cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que entendem o seu propósito perante Deus, o seu chamado perante Deus. Pedro deixou tudo. Pedro deixou a sua única fonte de renda, que era o barco, junto com seus sócios Tiago e João, porque eles reconheceram o valor que tem a mensagem do Evangelho de Jesus, para seguir uma vida ao lado de Jesus. Então hoje, irmão, determina você, no teu coração, o valor que Jesus tem. E segue. E segue. Não deposita a tua esperança naquilo que é palpável. Não deposita a tua esperança naquilo que são os teus bens. No teu carro, na tua moto, na tua casa, na tua faculdade, no teu emprego. Tudo isso é passageiro, irmão. Tudo isso um dia vai perecer. Deposita a tua esperança naquilo que é eterno. Naquilo que te salva. A diferença do cristianismo, de todas as outras religiões, que nós queremos um Deus que vive, um Jesus que vive. Eu não estou te falando de um Jesus que está morto, eu estou te falando de um Jesus que vive e interage com seus filhos e que salva. Eu tenho certeza da minha salvação porque eu tenho um relacionamento com Ele. Se Ele voltar hoje, ou se eu perder a minha vida hoje, glória a Deus por isso. Não deposita a tua esperança naquilo que é palpável. C.S. Lewis, ele diz: descobri na minha vida desejos, descobri em mim desejos, irmãos, descobri desejos dos quais nada nessa terra conseguem satisfazer. A única lógica para essa reflexão, que existem desejos no nosso dia a dia, na nossa vida, que nada nessa terra satisfaz, é que você não foi feito para habitar aqui, você tem uma morada no céu. Não é à toa que em João 14 Jesus vai dizer: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crê também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas, e se não fosse assim eu não teria dito que eu vou preparar um lugar. A única lógica, meu irmão, é que aqui não é a tua morada. A vida é breve. É a terceira vez que nessa semana nós estamos
ministrando que a brevidade da vida. Meu irmão, não joga fora a brevidade da vida com as coisas perecíveis. Luca Martini, no qual eu me inspiro muito, missionário, jovem, exemplo de vida com Cristo, tem uma tatuagem no peito que está escrita Only visiting the planet. Apenas visitando este planeta. Nós temos que ter essa mentalidade. Estamos apenas de visita. Estamos passando. A tua esperança não pode ser depositada naquilo que está aqui. Algumas pessoas me perguntam por que eu demoro tanto tempo para responder uma mensagem no Instagram. Cerca de 5 dias. Não estou falando que eu sou santo, mas eu adquiri esse estilo de vida. Por que eu demoro muito tempo para me responder, às vezes, uma mensagem no Instagram? Irmão, porque ficar na rede social horas do dia, você está se alimentando demais daquilo que é terreno. Você está se criando raízes daquilo que vai ficar, que é vaidade, que é orgulho, que é ego. Se alimenta daquilo que é eterno, que é tesouro no céu. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, 19, ora, se a tua esperança em Cristo Jesus for apenas nessa terra, ela se restringe apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Você entende a mensagem do Evangelho e sabe que Jesus morreu e ressuscitou e Ele voltará. Aleluia. A tua esperança está na volta dele. A tua esperança está na volta dele. Que hoje você seja direcionado a saber onde depositar a tua esperança. Se você está passando hoje por uma dificuldade, fica tranquilo, irmão. A esperança. Tem uma esperança aí. Tem um propósito de Deus na tua vida. Fica tranquilo. Mesmo que tudo esteja indo contra, que o barco está quase afundando, fica tranquilo, irmão. Tem uma esperança na manhã. Deus é fiel. Para finalizar, quase passando do tempo, estou dando um mini testemunho do que eu passei esse último mês, que me amadureceu muito. E vou finalizar ainda com a conclusão de Pedro. Essa semana eu tenho passado um certo aperto. Irmão, não sabia nem que existia um dente chamado siso. Sabia, pastor? E quando eu descobri, doeu. Doeu bastante. Irmão, 4 sisos a ser extraído, irmão. 4 sisos. Extraí 2 no local que não convém falar aqui, mas infelizmente tive uma experiência muito ruim, infeccionou, não houve uma boa cirurgia, o siso inflamou, extraído. Fiquei 7 dias sem conseguir dormir, chorando de dor. Pedi socorro ao nosso pastor da igreja, ele me atendeu, ele extraiu o meu outro lado, uma cirurgia delicada, então dói, estou me recuperando ainda. Entre o intervalo de uma extração de um lado para uma extração de outro, eu tive a oportunidade de sentir minha boca regenerada, voltar a mastigar, sentir saudade de comer aquela pizza. Muito bom, né? Comer aquela comida sólida. Não aguentava mais comer papinha, comer líquidos. Ia comer comida sólida. Irmão, às vezes a nossa vida são como dentes de siso. Sabia você? Às vezes a gente está vivendo tão bem, tão tranquilo com a nossa rotina, com o nosso dia a dia, que infelizmente a gente não lembra que nós nascemos pecadores. E nasce, assim como o siso nasce com algumas pessoas, quem não tem, felizmente, né? Mas nascemos pecadores e nós nos esquecemos de tratar isso. Nós vamos crescendo com isso até que chega um tempo que inflama e aí precisa extrair, irmão. E tem todo um processo, às vezes um pouco doloroso, às vezes você tem que abrir mão de alguma coisa, porque Jesus, ele ama o pecador, mas ele não vai vivenciar e ter um relacionamento contigo e com o pecado. Entenda isso. E dói.
Só que assim que esse pecado é extraído da tua vida, você volta a mastigar alimentos sólidos, você esquece do que aconteceu e do processo que você passou. E aí você volta a praticar novamente. A nossa vida às vezes é como um siso. Mas por que esse testemunho? Porque Pedro cometeu esse erro. Para finalizarmos com a história de Pedro em João capítulo 21. A palavra vai dizer que Jesus aparece novamente aos discípulos. Jesus, ele morreu naquela cruz por amor de mim, de Pedro e de seus discípulos. Ele ressuscitou ao terceiro dia por amor de mim, de Pedro e de seus discípulos. E a palavra vai dizer que ele vai ter um encontro com Pedro, porque ele tinha algo que não tinha sido resolvido ainda. Porque Pedro, deixando tudo, seguiu. Só que na oportunidade que Pedro teve após pecar, negando Jesus e reconhecendo que ele é falho, a palavra vai dizer que Pedro estava novamente no barco pescando. Você entende que Pedro estava novamente seguindo o seu caminho sem Jesus. Jesus deu uma coordenada para Pedro. A partir de hoje você é pescador de homens. Jesus deu um propósito de vida para Pedro e falou: segue aquilo que eu tenho te falado. Mas Pedro voltou a pensar sozinho. E ele estava de novo no barco, pescando. E Jesus faz como se fosse um flashback, numa linguagem mais jovem, um flashback. Ele faz como na primeira vez. E ele repete: vocês já pescaram, vocês não pegaram nada, joga a rede do lado direito novamente. Ele novamente vai e joga a rede sem reconhecer que era Jesus. E reconhecendo, após pescar novamente muitos peixes, a palavra diz que ele se veste porque ele reconhece que é Jesus. E ele estava nu. Ele se veste, ele se lança ao mar e vai ter um encontro novamente com Jesus. Pedro cometeu o mesmo erro do siso durante o processo. Ele esqueceu o que Jesus tinha para a sua vida, por causa de um pecado. Quantas vezes, irmão, nós esquecemos do processo que Jesus teve na nossa vida? E para concluir essa reflexão, após Jesus ter um encontro com Pedro, Pedro ia até Jesus entendendo, eu repito para o irmão, entendendo a sua natureza e que Jesus é o valor mais, é o bem mais precioso, é o maior tesouro eterno. Novamente, ele se encontra com Jesus e Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Claro, eu não vou entrar no termo ágape, no termo filéu do grego, que tem todo um sentido, todo um significado, mas ele praticamente, em outras palavras: Pedro, agora você entende? Você pergunta: Pedro, você me ama realmente, todo o teu coração, todo o teu entendimento? Pedro fala: Senhor, tu sabes que eu te amo, no sentido, tu sabes que eu não sou tudo isso. Eu pensava que eu era, mas eu não sou tudo isso. Jesus fala: apacenta minhas ovelhas, Pedro. Pedro, lembra daquilo que eu te disse? Lembra que eu te dei um chamado, uma coordenada para ser pescador de homens? Ei, eu estou aqui de novo, Pedro. Irmão, quando Pedro entendeu o valor de Jesus na sua vida, você não acha mais na Bíblia Pedro pescando. Você não acha mais na Bíblia Pedro entrando num barco para tirar sua renda através do peixe. Pedro deixa tudo de verdade e o segue. Que hoje a tua esperança esteja em Cristo. Não tenha medo de deixar tudo. Hoje eu tenho 23 anos, tenho meu trabalho, no momento eu estou afastado de uma cirurgia que eu fiz. Vou voltar ao meu emprego e digo com convicto de que se eu estiver no emprego, se eu perder meu emprego, o dia de amanhã pertence a Cristo. Tenho paz. Não tenho peso na consciência. Tenho paz. Deus proverá, Deus vai providenciar, desde que eu tenha um relacionamento com Ele. Que hoje você possa entender que Ele te chama para um relacionamento e reconhecer na tua vida, irmão, dentro da tua vida, é retórico, meu irmão, essa pergunta, é para você meditar. Qual o valor de Jesus para você?
determina o valor de Jesus para você e segue-o. Ele te chama para ser filho. Ele te chama para o seguir, para que você o siga. Ele tem o melhor para a tua vida. E você nunca mais volte às velhas práticas. Você vai estar sempre cheio do primeiro amor. Pai, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua mensagem. Obrigado pelo teu amor nos nossos corações, Pai. Obrigado porque tu és bom, porque tu és fiel, Senhor. Que o teu Espírito Santo traduz a tua mensagem para aquilo que nós estamos vivendo. O Espírito Santo tem traduzido essa mensagem no meu coração e eu tenho compartilhado. A palavra vai dizer em Atos, capítulo 1, que nós seremos revestidos do teu Espírito Santo, de poder, para que nós sejamos testemunhas de Cristo, e na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Pai, a mensagem que foi compartilhada hoje nada mais é do que um testemunho do que tu tens feito nas nossas vidas, na minha vida também, Senhor. Que essa palavra seja a semente do Espírito Santo, o alimento do Espírito Santo e a esperança daqueles que ouvem e aqueles que ainda não têm esperança. Que hoje seja apresentada através de Jesus. Para aqueles que estão vivendo uma vida hoje que trouxe a reflexão de que não estava dando o devido valor a Jesus e ainda não tinha compreendido o Evangelho, a restauração de uma aliança, através do Espírito Santo que consola e corrige também, Pai. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelas tuas bondades e pelas tuas misericórdias. As bênçãos, Pai amado, que são muitas, Senhor Jesus. Eu reconheço que são muitas, mas são presentes teus, Pai. A tua graça nos basta. Tu és bom porque o Senhor morreu na cruz. Pela cruz tu és bom, não por tudo que tu faz hoje. Tudo que tu faz hoje é um complemento da tua bondade. A cruz é o principal, Pai. Obrigado pela cruz. Através da cruz nós temos comunhão com o Pai. Obrigado, Jesus, pela cruz. Esteja conosco no nosso final de semana. Esteja nos dando discernimento e sabedoria para seguir nos dias maus. E nos dias bons, gratidão, Pai. Em nome de Jesus, nós te damos graças por tudo. Amém.